Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Doutor Podcast. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o alcoolismo, como reconhecer e como tratar essa doença que atinge tantas pessoas na nossa sociedade. Antes da gente começar o programa, já aproveita e te inscreve aqui no nosso canal no YouTube e deixa o teu like no nosso vídeo. E nos segue também nas redes sociais. Lá nas redes sociais, tu fica por dentro dos nossos bastidores, pode mandar perguntas e sugestões de pauta. E aqui no YouTube, toda segunda-feira tem um episódio inédito para ti. Fica com a gente que o Doutor Podcast está começando. E conosco no programa de hoje, o Colégio Sinodal, a Clínica Visuale, a Garbo Decor e os móveis Heinheimer. E conosco aqui no estúdio nós temos o Dr. Pedro Barbieri Ferronato, médico formado pela URGS, com residência psiquiátrica e pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e atua como psiquiatra na cidade de Novo Hamburgo. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês para a gente conversar sobre esse tema que é tão importante, que é a relação da bebida nas nossas vidas. Vamos começar do princípio, então. A gente sabe que socialmente a bebida alcoólica ela está emaranhada nas nossas relações, né? A gente tem aos finais de semana os eventos sociais, os eventos com os amigos, ou eventos até de trabalho, onde tem a bebida presente. A gente sabe que existe um senso comum de normalidade no consumo da bebida alcoólica. Mas em que momento ela se torna um problema para a gente caracterizar o que é o alcoolismo? Pois é, esse é um ponto muito importante, porque diferentemente de outras drogas, né, a gente percebe um incentivo social para o consumo do álcool. Né? A gente não vê, por exemplo, uma pessoa desaprovar se você não fumar, mas frequentemente a gente percebe desaprovações se a gente não beber. Né? Às vezes numa situação social, numa confraternização, a pessoa que não bebe às vezes é vista como estranha. E isso é um problema, pois muitas vezes mascara um problema que a pessoa pode estar tendo com o álcool, né? A sociedade normaliza um pouco isso e às vezes até incentiva, né, esse comportamento. Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem assistir um jogo de futebol sem ter um engradado de cerveja do lado. Né? Então é muito associado assim, ao lazer, às confraternizações. E isso é um perigo, porque a gente tem que ficar atento, né, para perceber quando que esse consumo deixou de ser social, que também é um termo muito vago, né, e passou a ser problemático. Em que ponto ele se torna problemático? Pois então, é difícil a gente estabelecer essa fronteira, né, ela depende muito da pessoa, depende muito da sociedade, onde a pessoa está inserida, no contexto social onde aquilo está acontecendo. Mas a gente considera que o uso passa a ser nocivo quando a pessoa tem algum tipo de prejuízo associado àquele uso. E quando a gente fala prejuízo, nós não estamos falando em prejuízo da saúde unicamente. Ela pode ter um prejuízo social, como, por exemplo, acabar sendo inconveniente numa reunião familiar, ou acabar ficando desinibida demais e se colocar em situações de risco. Né? A gente sabe, por exemplo, que o consumo exacerbado de álcool está associado a maiores índices de violência. As pessoas ficam mais intolerantes, né? Então você já bebeu algumas doses, pega o carro, sai, tem ali uma desavença no trânsito, é maior a chance disso evoluir para uma briga, por exemplo. Né? Existem prejuízos, por exemplo, econômicos, né? A pessoa que falta ao trabalho, ou que às vezes acaba tendo gastos em excesso por estar embriagada. Um prejuízo na família, né, que é quando não a pessoa em si que está bebendo tem o prejuízo, mas sim os familiares, né, a pessoa se torna inconveniente, ou a família percebe ali um certo exagero, né? Então o uso nocivo ele é muito amplo, esse conceito, né, e ele depende de diversos fatores. Então é sempre importante a gente individualizar isso. Bom, e quais são esses fatores? Vamos trazer para a exemplificação, né? Em que momento o consumo de álcool ele deixa de ser saudável, deixa de ser normal, deixa de ser algo que não tem prejuízos para a convivência social e passa a ser um problema?
Uhum. O próprio conceito de uso saudável de álcool é questionável, né? A gente sabe que até ficaram muito famosos alguns estudos, né, que associavam o uso de vinho à melhora dos desfechos cardiovasculares em algumas populações, né? Mas o que se sabe hoje em dia é que esses possíveis benefícios, eles são menores do que os possíveis riscos associados ao uso da bebida. Então, não se faz, assim, em termos de saúde, né, incentivo ao uso do álcool em nenhuma situação. Né? Não dá para a gente considerar que exista um nível seguro para o qual a gente incentive as pessoas a fazerem uso. Então, o ideal seria que não bebesse nunca. Né? Agora, se você for beber, quando que isso passa a se tornar um problema? A gente fala assim, trazendo um pouquinho para a matemática, assim, né? Existe um conceito que a Organização Mundial da Saúde dá como beber social, né? Que muda de homens para mulheres. Né? Homens a gente fala em até 4 doses por dia, não passando de 14 doses por semana, e mulheres até 2 doses por dia, não passando de 7 doses por semana. Isso é um consumo... Isso é um consumo considerado como moderado, digamos assim. Né? Que já é bastante. Que já é bastante. Né? O que seria uma dose? Uma dose a gente considera uma quantidade com 14 gramas de álcool, que equivaleria a uma lata de cerveja de 350 ml, uma taça de vinho de 150 ml, ou uma dose de destilado de 45 ml, que é aquela dose do dosador lá da bebida destilada. Isso é considerado uma dose. Então, porém, esses números também são relativos, né? Porque, por exemplo, a gente fala em homens em 14 doses por semana, mas se você tomar essas 14 doses num único dia, né, você certamente vai ter um problema com isso. Sim. Né? Que é o outro padrão de consumo que a gente chama do beber em excesso, né? O beber esporádico, mas em excesso, que é outra forma de prejuízo associado ao álcool. Então, aquela pessoa que pode beber uma vez no ano, na virada do ano, por exemplo, mas no dia que bebe, acaba se embriagando. Toma um engradado inteiro. Toma um engradado inteiro e aí acaba tendo os prejuízos. Então, essa pergunta é bastante ampla a resposta para ela, né? Quando que passa a ser um problema? A gente vai ter que ver isso caso a caso, né? Mas se você estiver tendo prejuízo, seja eles sociais, de saúde, financeiros, relacionados ao uso do álcool, já se considera isso um uso problemático. Bom, a gente falou bastante dessa questão do uso problemático, que é o dia a dia de muitas famílias, né? Que a gente sabe que final de semana, por exemplo, faz um churrasco, tem sempre a presença do álcool, ou então nas outras interações. Mas a gente sempre tem uma dúvida que eu gostaria que a gente conversasse a respeito, né? Em que ponto a pessoa passa de um uso do álcool para um alcoólatra? A partir... Qual é a linha, seja ela tênue, seja ela mais direcionada? Quando é que a pessoa se torna um alcoólatra ou ela pode ser caracterizada dessa forma? O alcoolismo, como a gente chama tecnicamente, né, ele é considerado uma doença. Né? E, assim como todas as doenças, demanda que se faça uma avaliação médica para que seja afirmado esse diagnóstico. A gente segue alguns critérios, como, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade em não beber. Ela tem uma vontade muito grande de ingerir bebida alcoólica. E ela mesmo percebendo os prejuízos associados a isso, ela não consegue se conter, ela acaba bebendo da mesma forma. A pessoa que acaba criando tolerância ao álcool, por exemplo, ela precisa de doses cada vez maiores para obter aquele efeito de se sentir embriagado ou simplesmente não fica embriagada. Né? Toma uma garrafa de destilado e fica normal, como se não tivesse bebido grandes quantidades. Isso a gente chama de tolerância. E outro fenômeno que sinaliza muito essas situações de alcoolismo é o fenômeno da abstinência. Que o que é abstinência? É um quadro de mal-estar que surge quando a pessoa não ingere aquela substância. No caso do álcool, a pessoa pode ficar com ansiedade e até ter sintomas clínicos, como por exemplo taquicardia, o coração ficar pulando no peito, né? Suor excessivo, e podendo levar até quadros clínicos graves, como por exemplo a convulsão ou até mesmo a morte em pessoas alcoolistas pesadas.
Então, o alcoolismo ele passa a ser uma condição clínica já associada com riscos bem maiores. Bom, essa condição a gente diferiu, né, os sintomas emocionais ali, da questão da vontade de beber, do comportamento e da questão física. Vamos falar um pouco então do que o álcool causa no nosso organismo, ele causa no nosso corpo, né? A ingestão pouquinha ou a ingestão em grande quantidade por longo prazo, o que ele pode causar no nosso corpo? Então, o álcool ele é uma substância depressora, né? Ele deprime o sistema nervoso central. Quando a pessoa bebe em pequenas quantidades, a primeira área do cérebro que o álcool age e deprime é o nosso córtex frontal e pré-frontal, que é essa região aqui, que é a região do nosso cérebro relacionada à avaliação de risco. Então, é ela que nos dá aquela noção do que é certo e do que é errado. Então, a pessoa bebendo, ela diminui um pouquinho essa noção de risco. Né? Por isso que ela às vezes fica mais corajosa, digamos assim. Né? E é por isso também que algumas pessoas com ansiedade acabam usando muito álcool para se desinibir em situações sociais. Porque o que é a ansiedade? É uma percepção de risco exacerbada. Né? A pessoa que é ansiosa, ela vê perigo onde não tem. E para ela aliviar essa sensação de perigo iminente, né? Ela bebe, fica menos ansiosa e aí acaba se tratando, digamos assim, usando o álcool como medicamento, né? O problema é que é um medicamento ruim, que ele traz esse bem-estar, digamos assim, mas cobra depois um preço por isso, né? Que a pessoa fica desinibida ao ponto de, às vezes, fazer coisas que não faria se estivesse sóbria, né? Então, esse é um primeiro estágio do uso do álcool mais agudo, né? Uma quantidade menor. Se você continuar ingerindo álcool, mesmo passando desse estágio de inibição inicial, ele passa a deprimir outros pontos do nosso sistema nervoso central. Aí é que a pessoa começa a se sentir sonolenta, cansada, com tonturas, né? E o último estágio podendo ir, inclusive, evoluir para um coma. Né? Do excesso do álcool. Do excesso do álcool, do uso agudo do álcool. Né? Então, esses seriam os estágios assim, que a pessoa que está bebendo acaba passando. E é difícil a gente botar um freio, né? Às vezes, quando você está bebendo, você passou daquele ponto da desinibição e entre você ter um ganho com isso, digamos assim, um ganho entre aspas, né? E você ter um prejuízo, é uma linha muito tênue. Então, é um comportamento de risco. Fora toda outra questão que entra junto nisso, mas tem estudos que falam sobre a questão da pressão alta ou problemas gástricos também associados ao uso do álcool, né? Sim, sem dúvida. A gente sabe, por exemplo, que piora os desfechos relacionados à saúde clínica como um todo, né? Piora níveis de saúde do fígado, pode prejudicar o estômago, enfim, tem diversas situações clínicas que podem decorrer do uso crônico do álcool, né? Então, por isso que eu volto a ressaltar, assim, não existem níveis seguros que a gente possa recomendar para a população. Olha, isso você não vai ter problema. Não tem como assegurar isso, né? Depende muito de pessoa para pessoa. Bom, e a gente tem uma cultura brasileira da questão do medicamento, né? De quando o médico indica um medicamento, esse pode beber ou não pode beber, doutor. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre a questão do álcool com o uso de outras drogas, né? Que seria o uso de medicamentos. Certo. Pois é, esse é um ponto delicado. Tem algumas medicações que definitivamente é contraindicado que você beba e tome a medicação, né? Alguns antibióticos, alguns outros remédios, porque o que acontece? Quando você bebe, o fígado é quem metaboliza esse álcool, né? O fígado vai pegar esse álcool e vai quebrar a molécula do álcool, criar outros compostos e eliminar ele do seu organismo. Só que a parte do fígado que faz isso, às vezes é a mesma parte do fígado que está metabolizando a medicação que você está usando. Então, acaba havendo ali uma concorrência das substâncias, né? Então, uma delas vai acabar perdendo. Então, ou a pessoa pode ficar muito mais influenciada pelo álcool, né? Ficar mais embriagada com uma quantidade menor, ou a medicação pode se acumular no corpo e acabar trazendo prejuízos, né? Ou isso pode acabar trazendo uma sobrecarga para o fígado e isso também trazer problemas de saúde. Então, tem algumas medicações que definitivamente não se orienta que se tome com álcool, tá? Porém, há outra condição que é bastante comum, que é a seguinte:
as pessoas deixarem de fazer alguns tratamentos, né, por esse receio, então, de não poderem beber, né, que também é uma coisa muito, muito comum. Isso em psiquiatria a gente ouve muito, assim, né, pessoas às vezes que têm um quadro de ansiedade, um quadro de depressão mais leve a moderado, que se beneficiariam de tomar alguma medicação, né, mas tem essa questão com a bebida, poxa, mas daí eu não vou poder beber. Aí é uma decisão muito individualizada, né? Existem algumas medicações, claro que o ideal seria que a pessoa não bebesse, né? Mas a gente sempre faz aquela balança entre você continuar bebendo e não tomar o remédio e continuar bebendo e tomar, às vezes se conclui que você beber e tomar é menos pior, né? Então é uma decisão muito individualizada, né, que a gente tem que analisar caso a caso. Porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa, em vez de parar de beber, ela para de tomar o remédio, segue bebendo. Aí já não faz tratamento nenhum, E já não né? faz tratamento nenhum. Aquela amidalite vira um monstro, continua. Exatamente. Então, tem que sempre pesar esses prós e contras dessa recomendação. Bom, a gente tem também grupos de risco, né, que a gente fala que não é indicado o uso do álcool de jeito nenhum, que é a questão das gestantes, a própria questão de menores de idade, de adolescentes. Queria que vamos começar pelas gestantes, explicar por que é tão perigoso ou não é indicado o uso do álcool na gestação. Pois é, isso é uma questão muito importante. Se sabe hoje já por estudos, né, que o álcool está associado à piora dos desfechos do recém-nascido, né? Tanto em termos de problemas futuros como em termos de malformações congênitas. Então é totalmente contraindicado o uso de quaisquer bebidas em quaisquer doses na gestação. Tá? E outro ponto importante também que às vezes vai contra o que a cultura popular acredita, né, a questão da mulher que está amamentando, né, tem aquela cultura popular de que a cerveja preta aumenta a produção de leite, né? A gente ouve muito isso, né? Isso não é verdade, né? Também é contraindicado o uso de bebida alcoólica durante o período em que a mulher está amamentando. Se sabe, inclusive, que ele pode diminuir a produção de leite, né? E se sabe que uma certa quantidade pode, sim, ser excretada no leite materno e isso acabar passando para o bebê. Então, gestação e amamentação são períodos que definitivamente a gente contraindica o uso de bebida alcoólica. Já para outras populações, como por exemplo adolescentes, né, o risco do uso precoce são vários, na verdade, né? Os estudos mostram que a chance de a pessoa vir a ser alcoolista no futuro, ou seja, desenvolver um quadro de dependência do álcool, é maior se ela fizer a experimentação muito precocemente. Então, quanto mais você puder postergar essa experimentação, melhor vai ser, né? E a gente sabe, hoje estudos populacionais mostram que a média assim, do brasileiro de experimentação do álcool é em torno de 12, 13 anos. Isso é muito cedo. É muito cedo. A pessoa recém saiu da infância, né? Tá entrando ali na adolescência. E é uma fase da vida em que a pessoa está ainda num período de maturação cerebral, né? Fisiologicamente, a cabeça da pessoa ainda está em processo de maturação. Então, não é um cérebro preparado para você colocar ali uma substância como o álcool. Então, é absolutamente contraindicado. Isso pode trazer danos ao desenvolvimento cerebral a longo prazo? Pode trazer danos ao desenvolvimento cerebral e não só isso, né? Outra coisa que, além dos danos fisiológicos, é os danos sociais do uso do álcool na adolescência, que esses particularmente são bastante problemáticos, porque o que acontece? A gente sabe que adolescentes que usam bebida ficam mais predispostos a situações de risco, como, por exemplo, se envolverem em brigas, se envolverem em discussões, se envolverem em relacionamento sexual desprotegido, né? Então, a pessoa já está entrando naquela fase de experimentação social, né? Está se conhecendo. Então, se você coloca álcool junto disso, a chance de ela vir a desenvolver um comportamento de risco é muito grande. Então, além dos problemas fisiológicos e clínicos, ainda temos mais esses, né? Os problemas sociais decorrentes do uso de álcool na adolescência. É uma questão bem como a gente pontuou no início do programa, né? O álcool permeia as nossas relações sociais. Sim, muito. E é uma fase muito delicada, porque é aquela fase que a pessoa começa a frequentar festas, frequentar, enfim, né, ocasiões sociais com amigos, com conhecidos, e existe muitas vezes aquela pressão, né, para que a pessoa consuma a bebida,
né? Até para o adolescente se sentir adulto, né? Por isso que cabe muito a orientação dos pais, dos familiares, né? De como orientar mesmo os filhos, né? A dizerem não nessas situações, né? Que nem sempre é fácil, mas que é necessário. Bom, falamos dessa questão e a pergunta é: como é que é feito o tratamento do alcoolista? Então, antes de mais nada, a pessoa tem que querer se tratar, né? E esse eu acho que é um passo importante, que justamente perpassa isso da família se conversar, de procurar ajuda, de procurar orientação. Porque existem muitos casos, por exemplo, que a família quer que a pessoa se trate, mas a pessoa não quer se tratar. Aí a gente está num passo anterior, né? Que é aquele passo de conscientização, né? Que a pessoa tem um problema e nem sabe que tem, ou tem e não está disposta ainda a se tratar. A gente tem muita dificuldade em fazer um tratamento contra a vontade da pessoa. Isso, em geral, não funciona, né? Às vezes a pessoa faz uma internação numa clínica, fica alguns meses ali internada, abstinente, e no primeiro dia que sai à rua já volta a beber. Então, é necessário ter esse passo anterior de conscientização, de motivação, né? Para que a própria pessoa que está enfrentando esse problema fique sim motivada a procurar a solução para ele, né? Bem, e uma vez que a pessoa, então, identificou o problema, está motivada para o tratamento, o que fazer? Existem diversas ferramentas que a gente pode lançar mão para o tratamento do alcoolismo. Dentre elas, a gente fala na psicoterapia, né, que é uma ferramenta muito importante, desenvolvida tanto por psicólogos quanto por psiquiatras, né, que é um trabalho através da conversa, que a pessoa vai ali procurar entender os motivos que estão levando aquela pessoa a fazer uso do álcool, se tem alguma comorbidade que está levando a pessoa a fazer isso, por exemplo, pessoas com muita ansiedade que acabam tratando a sua ansiedade ou a sua depressão com a bebida, né? Conhecer um pouco a vida da pessoa, conhecer a rotina, se é uma pessoa que está muito sobrecarregada, com muito trabalho, com muitas responsabilidades, chega em casa, precisa fazer uso do álcool para se desligar um pouco e descansar. Enfim, é necessário fazer esse diagnóstico, né? Esse diagnóstico amplo, não apenas um diagnóstico clínico, um diagnóstico social, um diagnóstico do dia a dia daquela pessoa. E para isso a psicoterapia é uma ferramenta muito importante. Além disso, o uso de medicamentos também é necessário em algumas situações, né? Não apenas para tratar o alcoolismo em si, mas também para tratar as condições comórbidas ao álcool, que é muito comum. A pessoa ter depressão, ter ansiedade, enfim, ter problemas de saúde mental relacionados a isso. Às vezes como consequência, às vezes como causa e às vezes como coisas que andam independentes. Então, muitas vezes o uso do medicamento é sim necessário. Outras ferramentas que são importantes, né? A terapia de grupo, por exemplo, grupos de pessoas que estão em tratamento. Muitas vezes é interessante porque a pessoa que está no grupo tratando o alcoolismo e também é alcoolista, ela empatiza muito mais, ela sabe o que aquele paciente está falando naquele momento, ela entende melhor, ela consegue empatizar. Às vezes a família não tem esse nível de empatia, né? A pessoa diz, mas eu não consigo não beber. A família diz, mas como não consegue? É só tu não beber. É só não beber, é só não abrir a garrafa. É só não abrir a garrafa, mas nem sempre isso é fácil, né? É muito fácil a gente falar dos vícios dos outros, mas a gente mesmo às vezes tem comportamentos tão enraizados que é difícil a gente tirar. Tente, por exemplo, não comer açúcar. É difícil, né? Tente tirar o café da sua vida. O carboidrato. Né? Então, mudanças de hábito, elas requerem um nível de motivação muito grande. Então, às vezes, quando a pessoa está em grupo, né, naqueles grupos terapêuticos, como, por exemplo, os Alcoólicos Anônimos, é um dos exemplos, né? A pessoa se sente mais familiarizada, mais confortável em compartilhar suas angústias e é mais compreendida. Então, também é uma ferramenta bastante importante. Não substitui a terapia individual, pelo contrário, são coisas que somam, né? E eu sempre digo assim que nesses casos 1 mais 1 é mais que 2, porque um potencializa a ação do outro. Quanto mais ferramentas a gente associar a isso, melhor vai ser. Mudanças, por exemplo, de rotina também é outra coisa muito importante, né? Porque tem pessoas que estão com aquele vício tão enraizado na sua rotina que se você tirar o álcool delas, elas não sabem o que fazer, né? A pessoa às vezes passa o dia embriagada e daí de uma hora para outra não está mais embriagada. O que ela vai fazer? Ela já deteriorou as suas relações de trabalho, às vezes está ociosa, né? As relações com a família também às vezes já estão deterioradas, então a pessoa fica mais isolada.
Então existe toda uma reestruturação da rotina da pessoa que tem que ser pensada, né? E se a pessoa tiver ali um profissional para ajudá-la a fazer isso, certamente que vai ser mais efetivo. A questão, isso que o doutor colocou agora, essa questão do hábito, né? De todo final de tarde tomava uma cerveja, todo final de tarde tinha aquele hábito, ou passava o dia embriagado. Eu faço analogia com o fumante também, né? O fumante, quando para de fumar, ele leva a mão ao bolso e fica com aquele momento. Não tem o que fazer com as mãos, né? Não tem o que fazer com as mãos. Dentro das terapias, dentro do processo, quais são os auxílios nesse momento, né? Além da medicação e tal, mas o que a gente pode dizer para a pessoa que está em casa, que está assistindo agora, que seja um hábito saudável que ela pode começar a desenvolver? Então, a gente tem que preencher esse espaço, né, com atividades que a pessoa pense que são prazerosas para ela. E nesse ponto, a atividade física é uma grande aliada, né? Se a gente conseguir colocar alguma atividade física na rotina da pessoa, isso além de trazer um bem-estar, né, traz o benefício do exercício, diminui os níveis de ansiedade, melhora a motivação, melhora a autoestima, que muitas vezes fica muito prejudicada nessas situações de alcoolismo, né? Então, a prática de atividade física é outra coisa muito importante nessas situações. E aí sempre vale aquele ditado que o feito é melhor que o perfeito, né? Eu não consigo ir na academia, não tenho dinheiro para fazer exercício. Não importa, você pode colocar um tênis e dar uma volta na quadra. Isso já é uma caminhada, já é um exercício físico e já é algo que certamente vai contribuir para a sua saúde, não só física como mental. Então, é fundamental, né? A prática de atividades físicas faz parte do tratamento de saúde mental como um todo e do alcoolismo em especial. E fora isso, uma reestruturação da vida da pessoa, né? Como é que ela vai se colocar novamente no mercado, né? Às vezes são pessoas que têm as suas relações de trabalho muito deterioradas. Chega atrasado sempre, acaba ficando com uma fama no serviço, às vezes muitas vezes perde o emprego. Então, é todo um exercício de reconstrução, né, que tem que ser feito, que é gradual, mas que é necessário, né? Não existe uma mágica assim que de uma hora para outra a gente vai resolver todos esses problemas. É uma coisa gradual que tem que ser dado um passo de cada vez. Bom, e para a pessoa que opta em não parar de beber, vamos falar agora dos riscos e o prognóstico a longo prazo, né? A pessoa que chegou ali na casa dos seus 60, já bebe há bastante tempo e resolve que o hábito dela não é um problema, o que nem a gente conversou antes, essa questão da pessoa querer parar de beber, né? Quando a pessoa escolhe não querer, eu não quero parar de beber, quero continuar com essa minha rotina, para mim tá ótimo. Quais são os riscos que ela corre a longo prazo? Eu acho que isso é o seguinte, as pessoas não tomam decisões para a vida inteira, né? Às vezes a pessoa quer parar e daí decide que não quer parar e depois decide que quer parar e assim vai. Nós somos assim, nós somos ambivalentes sempre, né? Isso é bem comum na questão de vícios, né? Essa indecisão. É muito comum e é esperado, né? Então por que eu falo isso? Porque faz parte do processo de tratamento, às vezes a pessoa ter um lapso. Então aquela pessoa que está engajada, está motivada com o seu tratamento e daí teve lá um fim de semana, uma confraternização, um aniversário que ela foi lá e bebeu. O que fazer nesse momento, né? A gente tem que cuidar muito com os raciocínios de tudo ou nada. Que é aquela pessoa que pensa, bom, já que eu bebi, então agora eu vou botar o pé na jaca mesmo, né? Vou beber mesmo. A gente tem que cuidar muito com esse raciocínio, porque isso pode pôr tudo a perder, todo o trabalho que você estava fazendo até então. Então a gente tem que diferenciar lapsos de recaídas. Lapso é quando você tem um uso isolado daquela substância dentro de um contexto maior de abstinência. Então você está há meses sem usar, seja álcool, seja tabaco, seja outra droga, e você tem um uso isolado daquela substância. Isso é previsto no tratamento. Isso acontece, né? Então o que a gente tem que fazer nesse momento é retomar o tratamento. Retomar lá para o passo anterior. Vamos motivar novamente, vamos ver, fazer o mapa da recaída, é uma coisa que é muito efetiva, assim, a gente faz muito em consulta. O que é o mapa da recaída? É a gente analisar o que levou a pessoa a fazer uso, né? Porque ela vinha bem, vinha abstinente, vinha mantendo seu tratamento, mas por que será que naquele dia ela acabou usando? Né? E às vezes são coisas que a gente nem se dá conta. Então, às vezes a pessoa acaba se auto-sabotando, né? Se colocando naquela situação. Aí o sujeito vai lá e diz, pois é, mas naquele dia lá eu briguei com a minha mulher. Mas por que tu brigou com a tua mulher?
Ah, pois é, porque eu fiz uma coisa que eu sabia que ela não queria que eu fizesse. Não, mas então tu já provocou a briga, né, para ter um motivo para ir lá e fazer uso da substância. Ou se não, a pessoa se coloca numa situação de muita vulnerabilidade, assim, tá parando de beber há pouco tempo e vai lá numa festa da empresa, numa confraternização com 2 barril de chopp, né? Poxa, é complicado, né? Você está se colocando ali numa situação de vulnerabilidade, então será que é necessário, né? Então a gente tem que cuidar muito disso, tem que analisar junto com a pessoa, né? Ela precisa se privar da festa? Não necessariamente, mas quais estratégias então que a gente vai desenvolver para que ela vá naquela festa? Isso tem que ser preparado em consulta, né? A gente planeja a festa na consulta. O que você vai fazer? Você vai beber o quê? Água com gás? Vai beber suco? Vai ter o que na mão? Então isso tem que ser pensado. E a gente, fazendo os mapas das recaídas, a gente vai tendo informações de como aquela pessoa funciona, ela vai se conhecendo, vai sabendo seus pontos fracos, né? E assim a gente consegue estar mais preparado para as próximas situações que certamente a pessoa vivenciará. Então isso é importante também, inclusive na família, né? Que a família não julgue a pessoa por um lapso. Claro, né? Também a gente entende que todo mundo tem os seus sentimentos, né? Às vezes há ali uma certa decepção, enfim, mas a mensagem que fica faz parte, vamos retomar, né? E aí vem a sua pergunta, aquela pessoa que, bom, não quer parar de beber. Geralmente é aquela pessoa que já tentou parar e acabou se frustrando, se falhou, ou enfim, teve algum problema. A motivação, a gente chama de entrevista motivacional, né? Uma técnica de psicoterapia. Ela sempre tem indicação para a pessoa que está bebendo. Sempre que quando você tiver a oportunidade de ver aquela pessoa, você vai trazer os pontos, né, relacionados ao uso nocivo do álcool. Você vai pontuar que aquilo é contraindicado. É ser chato? Não é ser chato, é ser verdadeiro, né? Mas se a pessoa sabedora daquela condição quiser beber, bom, né? Nós somos condenados à nossa própria liberdade, como eu sempre digo, né? A gente tem nossas escolhas e as consequências delas. Em relação ao álcool, a pessoa poderá desenvolver, em última instância, né, problemas neurológicos decorrentes do uso crônico do álcool. Claro que isso, estou te colocando daí uma situação extrema, né? Algumas pessoas vão beber a vida inteira e talvez não tenham grandes prejuízos. Algumas vão ter problemas no fígado, outras vão ter úlcera no estômago, outras vão evoluir para uma demência, né? É muito difícil da gente prever isso, né? Porque nesse prognóstico também estão envolvidos outros fatores, como por exemplo predisposição genética, o estilo de vida que a pessoa tem, se ela faz ou não atividade física, se ela é ou não estressada, se ela tem ou não problema cardíaco, se ela é ou não diabética, enfim. Não dá pra gente isolar esse efeito do álcool, sendo que só ele causará esse desfecho. Mas a gente sabe que, por exemplo, alcoolistas crônicos e pesados podem vir a ter um quadro de demência. O que é isso? É uma diminuição da capacidade cognitiva da pessoa, né? E uma diminuição da memória. Então a pessoa fica bastante debilitada e muitas vezes acaba tendo que ser curatelada, assim, não consegue tomar suas próprias decisões, no caso extremo de alcoolismo. Então existe um risco bem considerável, né, de isso não acabar bem. A questão da cirrose e problemas hepáticos também entra nisso? Claro, sem dúvida, porque o álcool ele é uma substância inflamatória, né? Se você ficar exigindo do seu fígado ali cronicamente aquilo durante anos, né, a metabolização dessa substância, isso pode levar à lesão hepática e a lesão hepática crônica evoluir para uma cirrose e isso ser fator de risco, inclusive, para câncer hepático. Então, sim, existem situações clínicas, né, associadas ao uso crônico da bebida. Bom, a gente conversou um pouco antes do programa começar, eu queria que a gente trouxesse para cá uma questão bem importante, que geralmente quando a pessoa faz uso do álcool como um passatempo, como um lazer ou como um dia a dia, isso se traz muito, né? O álcool, por não ser uma droga ilícita, ele ser vendido, até nas farmácias a gente encontra garrafas de cerveja a serem vendidas, muito diferente dos outros tipos de drogas mais pesadas, drogas que muitas vezes são criminalizadas, vamos dizer assim, e essa pessoa se defende, se coloca, não, mas se é legal, não tô fazendo nada ilegal, tá tudo tranquilo.
o que a gente pode alegar e diferenciar? Por que o álcool pode ser vendido e outras drogas não? Boa pergunta. Eu acho que existe muito uma pressão social e até econômica em relação a isso, né? A gente sabe que a indústria da bebida, ela movimenta muito dinheiro, então tem muito esse apelo comercial, né? Comercial de TV, enfim, a publicidade do álcool, ela é muito agressiva, né? E é uma coisa que não está regulamentada ainda, como, por exemplo, aconteceu com a publicidade de cigarro, né? A gente vai lembrar que alguns anos atrás era normal a gente ver na televisão aquela associação do homem fumante, né, com o cowboy americano, né, aquela coisa do charme, né, do homem másculo, né. Hoje em dia a gente já tem regulamentação para isso, né, as marcas de cigarro, por exemplo, não podem patrocinar eventos esportivos, e já em relação ao álcool a gente não vê isso, né? Provavelmente por questões econômicas envolvidas. Mas eu acho que é um ponto delicado, assim, que as pessoas não podem ser ingênuas, né? Não é porque uma marca de cerveja está botando um comercial na televisão que aquilo vai fazer bem para você. A gente tem que cuidar muito com isso, né? Essa associação de masculinidade com ter que beber, né? O verão, a praia, a cerveja, isso não... Podia ser o verão, a praia e uma água de coco, né? A gente tem que cuidar muito com essa influência dessa publicidade tão pesada em cima da gente, né? E no ponto de vista, assim, da questão social, né? Agora a gente falando bem dessa questão da pessoa que parou de beber. A partir do momento que ela, bom, agora estou em tratamento, vou levar a sério o meu tratamento. Como é que a gente faz o acompanhamento dessa pessoa? Porque, bem ou mal, ela vai acabar sendo exposta a situações onde os outros estão bebendo, vai passar aquela vontade, ou então vai optar em se privar, não ir. Isso, como é que a gente pode ajudar esse paciente nesse processo, principalmente a família? Isso é muito particular também de cada pessoa, né? Mas uma coisa que tem que ser treinada é a pessoa treinar a dizer não. Porque dizer não não é fácil, não é uma coisa natural, né? A tendência é que a gente acaba cedendo, né? Então, você tá lá naquele churrasco de final de semana, já tá abstinente, mas daí vem aquele parente lá de longe que nem sabe da situação, mas bebe uma cerveja, só um golinho, ou bebe essa caipirinha aqui. Como é que a pessoa vai dizer não para isso, né? Tem que desenvolver estratégias que são muito pessoais. Tem pessoas que preferem dizer a realidade, não, estou fazendo um tratamento, prefiro não beber, né? Tem pessoas que preferem sair dessas situações com outros recursos, né? Mas a mensagem que fica é, você tem que estar preparado para isso, porque essas situações vão surgir, né? É inevitável. E como é que você vai fazer para dizer não? Não é uma coisa simples e não existe uma fórmula comum para todos. Você vai ter que desenvolver com o seu terapeuta formas de resistir a isso. E para a família, o que a família pode fazer por esse paciente? Também é outra questão, né? Mas a gente sabe que, especialmente assim no início do tratamento, né, quando a pessoa está há poucos meses abstinente, não é interessante, por exemplo, que a família promova situações, né, de confraternização com bebida, enfim. Eu gosto de fazer muito analogia de dois ímãs, assim, né? A pessoa e a substância, com dois ímãs. Você já tentou aproximar dois ímãs? Você vai aproximando e a coisa vai ficando mais forte, né? Chega um ponto que você não consegue mais segurar. Se você chegou até aqui, ele vai grudar. Então, quanto mais situações de risco você se colocar, maiores vão ser as chances de você recair. Poxa, eu já fui numa festa. Bom, tá. Mas é uma festa importante, eu quero ir, tá. Pois é, mas na festa vai ter bebida, tá? Então já é um risco maior. Mas eu vou só beber só um gole. Aí já era, né? Essas crenças assim de auto-enganação, né? Não, vou beber só um gole hoje e vou parar. Não existe, né? A pessoa que desenvolve o alcoolismo, que desenvolve a dependência ao álcool, para não dizer nunca, que nunca, em medicina a gente dificilmente usa, né? Mas é muito raro uma pessoa que desenvolveu alcoolismo voltar a ter um padrão de beber social. A gente sempre diz que é muito mais fácil você evitar o primeiro gole do que você evitar o segundo. Depois que você tomou o primeiro, em geral, aquela fissura vem com muito mais força, né? E se foi difícil dizer não pro primeiro, dizer não pro segundo vai ser impossível. Então tem que ter essas noções. A pessoa não pode ser ingênua, né? Então o recado para a família é tente ajudar, né? Tente contribuir.
promovendo um ambiente ali de menor exposição, né, de menor risco, é preferível. Uhum. Bom, doutor, dentro de tudo que nós conversamos e do que talvez a gente não tenha abordado, o que o senhor acha importante a gente reiterar, ressaltar ou abordar de alguma outra forma? Essa questão da família eu acho muito importante, assim, que a gente está conversando agora, porque existe um outro fator também que é a parte genética, né? Então, se um familiar já tem uma predisposição a desenvolver alcoolismo, né, não é conveniente que a família fique promovendo eventos ali com regados a álcool, né? Porque outros familiares também poderão ficar vulneráveis além daquela pessoa que está em tratamento. Mas uma mensagem que eu acho que é importante, né, é a gente enxergar o alcoolismo como uma doença e não como uma falta de caráter ou da pessoa que bebe porque quer ou porque não tem valores ou porque não tem juízo. Não é nada disso. O alcoolismo é uma doença, né, uma condição clínica, a pessoa não tem controle total sobre aquilo, né, e a abordagem tem que ser empática. A abordagem com julgamento não funciona, né? Ela piora os desfechos. A tendência é que a pessoa se isole mais, beba mais. A ideia, então, é que a sociedade, a família em específico, né, procure prestar essa assistência de uma forma empática e sem julgamentos. Isso melhora os desfechos. No carinho. No carinho, melhor. Em geral, as coisas funcionam melhor assim. Então tá, doutor. Muito obrigada pela sua participação, por tanta informação que o senhor trouxe para nós hoje. Foi um prazer receber e conversar com esse tema com o senhor. O prazer foi todo meu. Agradeço muito o convite. Fico feliz em poder contribuir com algumas informações e fico sempre à disposição para o que precisar. E agradeço também a tua audiência, a tua participação no programa de hoje. Muito obrigada. Na semana que vem, o Doutor Podcast está de volta.